Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 784 e minguando até 506 dias, 6 de fevereiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário de 784. Química organizada da física quântica. O vento move o corpo, né? Esse é o subtítulo, parte 12, ok? Acompanha esses blogs diários, né, pela descrição do vídeo. Eu sempre deixo um blog antes e um blog depois. Deixo também a abertura deste título, Química organizada da física quântica. Deixo também o título Acima das Estrelas de Deus, para dar uma referência nesse título, Química Organizada da Física Quântica, para dar uma continuidade. Faça esse trabalho, esse processo junto. É muito interessante vocês se permitirem desta forma, ok? E deixo também a abertura deste subtítulo, O Vento Move o Corpo. Deixo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse por exemplo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, e vocês relacionam ele. É muito interessante esse blog diário que eu faço a leitura de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu geralmente tenho prática de deixar ele fixado nos 4 últimos blogs da mesma forma, certo? Para que vocês possam estar acessando ele. É só vocês fazer na descrição do vídeo e ver, né, tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Está especificado, é só clicar no link da chavinha para vocês acessarem. Às vezes você está com o tempo muito corrido, vocês podem entender dele e eu vou fazer a leitura corrida dele, então vocês entenderão de tudo que está sendo dito. As leituras por si, ela já é muito produtiva. Se vocês relacionar elas te dão muita informação, ok? Entenda isso. E por fim, eu deixo o link, né, para você acessar a playlist pelo YouTube Music. Às vezes você queira fazer o trabalho de conscientização por lá de uma forma continuada. É muito interessante se vocês fizerem isso, ok? Treina o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários. Tudo de graça e prático, tudo que precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Dedique a estes blogs diários e fortaleça os seus corpos expressivos, né? Não seja mais manipulado pela essa sociedade, não se permita ser manipulado por religião, não se permita ser manipulado mais por política, certo? Não permita. Tudo que você precisa para ter um corpo expressivo forte está dentro deste canal do YouTube, dentro deste blog diário. Faça isso, dedique e vocês nunca mais serão essa vítima social. Peço também para vocês assistirem o subtítulo Desigualdade da Relação. Eu indico muito, ficou muito interessante. Ele começa a partir do bloco de 761, certo? Ele tem 12 repartições. Você está tudo especificado no título, na descrição do vídeo, assim, no título dos blogs diários, está tudo especificado. Desigualdade da relação, título e subtítulo, tudo fica muito interessante. É só vocês marcarem o primeiro blog, que vai ser a abertura do blog 761, Desigualdade da Relação, e seguir isso, né, até a 12ª parte, para vocês entenderem deste subtítulo. Muito interessante, Desigualdade da Relação. Indico muito
para que vocês possam entender deste subtítulo. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus. Achou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor. Traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto em vossa consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Diga aí para mim. Vocês achou que fosse assim? Se vocês for olhar bem para trás, bem lá atrás, quando tudo começou, você bem no escuro, tanto de coisas que você entendeu dessa sociedade que não tinha nada a ver com o reino de Deus, não tinha nada a ver com a nossa vida. Entenda isso. Vocês achou que fosse assim? Olha aí nos seus tempos atrás, até mesmo vocês que é um trabalho, um ato missionário de Deus, que está no trabalho missionário, vocês olhem para trás, bem para trás no início, assim, eu vejo muitos atos missionários grandiosos hoje dentro da sociedade. Interage isso na sua consciência consigo mesmo. Achou que fosse assim? Você pensou que fosse assim? Né? Olha aí, pensou que fosse assim? Quando vocês façam essa relatividade, vocês vão entrar na sua realidade. Você vai entender o tempo passado que você viveu na sua criancice, com a sua família tradicional, aquilo que você viveu dentro da sociedade, e buscando a se conectar com Deus nesse tempo, quando vocês façam essa observação, né? Olha só para você ver, porque olha, tudo é uma relatividade. Quando eu falo desse contexto, eu pensei olha, o diabo assediou em mim, né? Quando a gente vai dentro da sociedade, né, muitas coisas e tal. Então, olha só como isso é relativo. Ó, o diabo assediou em mim. E eu que pensei ser maior que Deus, no tempo que eu estava, né, nessas perdição, ideologia, né, todo mundo pensa ser alguém, né, e às vezes isso que eles pensam que eles nunca era ele mesmo, era uma coisa ideológica, né? Entenda isso. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter vida melhor, né? Essa promessa de ter uma vida melhor é tudo aquilo que se aplica a nós mesmos. Não existe domínio externo. Tudo que eu falo sobre este contexto se aplica a um espaço de corpo, a um entendimento de corpo. Cada um vai entender da sua forma. E quando eu falo promessa de vida melhor, aquilo que é a perspectiva de vida que você criando sobre uma coisa que, político é aquilo outro, a sociedade é aquilo que você pensa da sua sociedade, aquilo que você pensa de todas as coisas. Às vezes, muitas vezes, você fazia promessa, sonho de se realizar com uma coisa e outra, e as coisas ficavam bagunças. Tudo isso que você tem que entender é coisas do seu pensamento mesmo, né? Daquilo que você determina no passado, aquilo que você pensou no passado, aquilo que você está sendo relativo no presente, e aquilo que você vai ter promessa a si mesmo, certo? Entenda isso. Vamos lá. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição e mentira? Promessa de ter vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida? Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto em vossa consciência e com pessoa da sua confiança. É muito interessante vocês ter pessoa da sua confiança, né? E interage isso na sua consciência e com pessoa de sua confiança. Achou que fosse assim? Vamos lá fazer a expressão livre deste contexto e fazer, né, essa mediação sobre aquilo que é a formação de Deus e aquilo que já tem dentro da sociedade. A formação de Deus, ela explica essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia,
e gastronomia por fim, certo? Você pega essa Bíblia significativa e ouça dessa minha palavra, você vai ver que tudo que eu estou falando está dentro da sua Bíblia significativa, né? Eu sou a própria realidade dessa sua Bíblia significativa, né? Entenda isso. A partir do momento que você olhar para mim e entender, e ouvir desse blog diário, você vai entender também dessa sua Bíblia significativa, vai entender que é tudo da forma que eu estou tendo dito a vocês, que eu estou falando a vocês, ok? Vamos então fazer a leitura e fazer a mediação sobre a formação de Deus em Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos lá. E neste tempo, a minha filha acordou pela manhã no dia que eu estava de folga. E eu estava por ali sentado na sala esperando a família amanhecer e organizando o meu dia. Eu estava distraído quando ela me cumprimentou. Porém, o cachorro da casa é mais astuto do que eu. Logo, ele ficou de pé e balançando o rabo para ela, e ela abraçou este cachorro. Primeiramente, eu quero que você entenda que eu não tenho ciúme e nem um tipo de sentimento. O que eu tenho é um relacionamento compartilhado e amo o que for relacionamento multiplicado, aonde a mesma importância é correspondido com a mesma proporção pela palavra que vivifica o corpo. E que não faça objeção somente para se ter coisa, e que não faça objeção somente para se ter coisa. Isto relata que o ser humano tem capacidade de multiplicar este relacionamento por causa da palavra da vida que determina a intenção real deste sentimento, aonde eu dedico a minha vida para outro, aonde outro dedica a sua vida para mim, e com a mesma intensidade. E questionei a minha filha: como assim? Você passou por mim e não me cumprimentou, mas cumprimentou o cachorro? Ela falou: pai, eu te cumprimentei, você não ouviu. E eu falei: ah, entendi. E acrescentei: tudo que você fizer, faça por você mesmo. Não faça para impressionar outro corpo. E sempre ouve da sua vida, ou se quiser, pode entender, ouve o seu coração. Este coração vai conectar a sua intenção com o vento e o espelho da nossa consciência. O espelho da nossa consciência. E se quiser, pode conhecer o universo. E acrescentei, para minha filha. E acrescentei mais ainda para minha filha. Isto vai intencionar a sua realidade. Esta realidade será sua e não de outro. E por isto você não precisa agradar ninguém. E se alguém te gosta, gosta na sua forma de ser e não de ter. Isto explica que você não precisa agradar todo o exterior do corpo, senão aquele que agradar de você. Você só tem que agradar a si mesmo com esta palavra que é a sua vida e a sua realização pessoal. E pensei no meu íntimo: se você sorrir para o vento vai sorrir para você na sua forma de ser, pois tudo está conectado, coração e o universo desse coração. Vamos lá fazer a expressão livre, muito interessante esse contexto, explica muitas coisas. Vamos por parte, vamos lá. E neste tempo a minha filha acordou pela manhã no dia em que eu estava de folga, né? Às vezes eu acordo de manhã, eu faço o café, né, e sento no sofá e fico organizando as minhas coisas, né, o que eu vou fazer durante o dia, né? Geralmente eu fico por ali fazendo esses trabalhos até que eu concentre totalmente nas minhas tarefas no dia de folga, é o dia que eu tento organizar algumas coisas sobre os meus trabalhos missionários e muitas outras coisas, ok? Então, nesse tempo, a minha filha acordou pela manhã, no dia que eu estava de folga, e eu estava por ali, sentado na sala, esperando a família amanhecer e organizando o meu dia. E eu estava distraído quando
quando ela me cumprimentou, né? Então ela passou por mim e me cumprimentou, mas eu não ouvi, né? Estava muito distraído, né? Me organizando sobre uma coisa e outra, aí eu não ouvi. Mas, porém, o cachorro da casa, ele é mais astuto, né, do que eu, né? Ele já levanta, quando ela levanta, ele já vai, né, para a porta, já balançando o rabo e tal. Então, logo ela ficou, né, então, porém, o cachorro da casa é mais astuto do que eu. Logo, ele ficou de pé e balançando o rabo para ela. E ela abraçou o cachorro, né, deu mais atenção, eu pensei comigo, passou por mim, nada. Não me abraçou nem nada, mas o cachorro já foi, já abraçou o cachorro, deu aquele abraço, como se estivesse sentindo falta do cachorro, certo? Entenda isso. O que eu quero dizer, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a pessoa que tem um bom relacionamento, que sabe respeitar o outro, tudo isso é multiplicado com um relacionamento corpo a corpo. Eu dou e recebo, eu dou e recebo. Tudo isso faz um bem para um para o outro. Isso multiplica. Eu faço bem à pessoa, a pessoa faz o bem para mim, a pessoa dedica a vida para mim, eu dedico a vida para mim. A pessoa me ignora, eu também ignoro a pessoa. É dessa forma que funciona com o relacionamento com outro humano. Eu entendo que a parte até onde eu estou sendo aceito, eu entendo a parte até onde eu estou sendo negado. Eu faço a percepção logo, entendo? Às vezes você está dentro de um relacionamento conjugal, você está forçando um relacionamento que já não existe mais. A pessoa está te negando há 1000 tempos, mas você ilude com aquele seu pensamento que ela não é assim, que não está me negando, não está negando. Seja relativo logo. Você viu que a pessoa te negou, está te negado. Está negado. É simples isso. Não é questão de eu ter ciúme, de eu fazer aquilo, é porque é questão de instantâneo. Você tem que fazer a percepção rápida. A pessoa falou uma coisa para você, você já entende que é aquilo que a pessoa fala, porque você vai ter que corresponder aquilo com a mesma medida, certo? E se você demonstra o interesse, se você tem interesse, a pessoa demonstra o interesse para a pessoa, seja educado com a pessoa, trata a pessoa como você quer estar tratado, porque quando ela te ignorar, você tem a sua ideia, né? Você tem a sua forma, entender que isso não é culpa sua, que a pessoa está ignorando porque ela tem outros planos, outros objetivos, ou ela está, né, querendo alguma coisa de você que você não está correspondendo, então ela está te ignorando o seu amor por coisas objetivas. Qualquer coisa, isso pode estar acontecendo, ok? E você tem que fazer a percepção. E quando é criança, nesse caso, você tem que ter mais paciência. Você que é pai, é um educador, você tem que levar isso com uma coisa mais a sério e educando. E é isso que a gente faz com o filho, né, que nessa casa aqui, certo? Você vai insistir, você é responsável pelo filho, você insiste na educação dela, como eu estou tendo dito aqui, tem várias formas de você estar instruindo essa criança, ok? Entenda isso. Então, porém, o cachorro da casa é mais astuto do que eu. Logo, ele ficou de pé, né, balançando o rabo para ela, e ela abraçou este cachorro. Primeiramente, quero que você entenda que eu não tenho ciúme. Não é questão de eu ficar com ciúme de cachorro, não. Jamais eu vou me rebaixar à altura de um animal. Eu só tenho que compreender, entender a relatividade entre eu e um outro humano. Tem as mesma intensidade, né? Um cachorro, você não pode multiplicar nada num cachorro, porque ele não fala, ele não faz, então não dá para multiplicar. Mas outro ser humano, sim, nós temos relacionamento multiplicado. Um relacionamento com um animal, ele não dá relacionamento multiplicado, ele fica como um plano objetivo, como posse, uma coisa que você tem posse de um animal, ele fica mais ou menos nessa postura, certo? E não necessariamente essa postura, é só uma ideia para que vocês entendam. Não é questão que o animal seja um objeto, não é isso. Eu só estou dizendo que ela tem essa mesma ideia de que ele está sendo uma posse de um dono, ele tem essa mesma postura. O dono, ele tem posse sobre o objeto, ele também pode ter posse sobre o animal. Ele pode dizer, esse animal é meu, eu que cuido dele, eu que trato dele, qualquer coisa que vocês queiram entender dessa formalidade, ok? Então, primeiro eu quero que você entenda que eu não tenho ciúme, e nem um tipo de sentimento, O que eu tenho? Um relacionamento compartilhado. Amo o que for compartilhamento multiplicado. O que é o relacionamento multiplicado aqui? Onde a mesma importância
é correspondido com a mesma proporção para a palavra que vivifica a vida. Eu falei palavra que vivifica a vida, eu não falei palavra de falsidade, onde as pessoas negam uma coisa para se ter outra, fazendo uma coisa complexa. A palavra da vida, a pessoa honesta para mim, eu sou honesta para a pessoa tem a vida, a palavra da vida da pessoa, eu entendo. Então, é isso, então fica muito intenso. Quando isso vem multiplicar dentro do relacionamento, fica muito grandioso, ok? Entende isso? Então, eu tenho um relacionamento. O que eu tenho? Eu tenho um relacionamento compartilhado. Amo que for relacionamento multiplicado, né? Aonde o mesmo a importância é correspondido com a mesma proporção pela palavra que vivifica o corpo, ok? Interessante, não é? Nem interessante isso? E que não faça objeção somente para se ter coisa. Existem muitas pessoas que, por exemplo, existe ideia, por exemplo, quando a esposa quer provocar um ciúme no marido, né? Isso não é bom, porque ela não está dando o que ela é. Ela está dando para se ter coisa, para ter um sexo, qualquer coisa, para prender o marido, certo? A pessoa, ciúme, provocar ciúme, são coisas artificiais, são coisas que eu crio para, sei lá, qualquer coisa. É muito diferente, sabe, eu me preocupar com a minha pessoa, com a minha esposa, eu dizer, onde que você está, né, você, né, chegou no trabalho, como é que é isso, é diferente, ciúme, não é assim, né, ciúme, eu demonstrar a importância para ela, dentro do relacionamento mesmo, olha, né, para ela se sentir importante da mesma forma, ela não pode deixar de sentir que ela é importante, certo? Entenda isso. Ou seja, tudo isso tem suas formas delicadas para me entender, de uma forma que nem é ciúme, né? Eu tenho que demonstrar para ela que ela é importante de qualquer forma, certo? Entenda isso. Ou seja, então, e que não faça objeção somente para se ter coisa. Faz uma objeção, você nega uma coisa para se ter outra, por exemplo, né? Você está usando um animal para fazer ciúme, você está usando uma suposta coisas dentro da sociedade, certo? Isso não é bom, você vai estar usando uma coisa para se ter outra, sei lá, coisas, sim, é ruim, sabe? Você usar três coisas para se ter uma coisa é ruim. São coisas do seu pensamento. Três coisas, por exemplo, às vezes você está relacionando, você que é um relacionamento, você tem um marido, aí você tem uma outra pessoa que é uma suposta pretendente, então você usa esse suposto pretendente para provocar o seu marido, por exemplo, e isso vai ficar ruim, porque você está demonstrando que você não ama, que você está fazendo coisa para se ter coisas, sei lá, qualquer coisa, certo? É muito bom quando a pessoa é relativa à vida, que ele fala a verdade e que sabe o que quer. É só isso que determina um relacionamento, ok? Isto relata que o ser humano tem a capacidade de multiplicar este relacionamento por causa da palavra da vida, que determina a intenção real deste sentimento, aonde eu dedico a minha vida para outro, aonde outro dedica a sua vida para mim, com a mesma intensidade, né? Com a mesma intensidade, ou seja, o relacionamento multiplicado é onde eu dedico a vida para uma pessoa e a pessoa dedica a vida para mim. Eu falei vida, né? Palavra da vida significa que eu sou verdadeiro, que eu sou sincero, que eu não troco que eu não coloco a palavra na boca das pessoas, que eu desrespeito a forma que ela pense, que ela me respeita da forma que eu penso. Então isso é vida, eu respeito o espaço dela, eu respeito o espaço dele, tudo fica compartilhado. Eu entendo a pessoa me entende, tudo que nós somos sinceros um para o outro, nós somos relativos um para o outro, nós não determina nada sobre os nossos relacionamentos, nós não cria nada, nós fica livre, né? Hoje vamos passar a tarde junto, vamos ficar junto, vamos tomar um café, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer isso. Então tudo fica bem, certo? E questionei a minha filha, né? Como assim? Você passou por mim e não me cumprimentou, mas cumprimentou o cachorro? E ela falou, pai, eu te cumprimentei, você não ouviu. E falei, entendi. E acrescentei, né? Eu queria dar uma instrução para ela e falei,
tudo que você fizer, faça por si mesmo, né? Por quê? Porque fazer por si mesmo significa que eu estou conectando aquilo que eu sou interiormente, eu não estou fazendo nada para impressionar as pessoas, né? Para falar que uma coisa é mais importante do que a outra, provocando algum ciúme, alguma coisa assim. Isso não é coisa saudável, isso não multiplica relacionamento, porque tudo que eu tenho que multiplica relacionamento é a forma que eu sou, é a partir do meu ser, da minha sinceridade. Se eu estou querendo alguma coisa artificialmente, eu vou querer apenas ter algo. Eu não tenho certeza do que eu quero. Eu estou querendo criar alguma situação favorável para me ter coisa e que não vai dar certo, né? E acrescentei, tudo que fizer, faça por si mesmo, na sua sinceridade, no seu ser, na sua forma de realizar. Pensa primeiro em você. Você não pensa em outra pessoa. Ah, eu vou fazer isso para provocar fulano de tal, vou fazer isso porque o cachorro me recebe melhor do que o meu pai, qualquer coisa. Ah, eu vou fazer isso porque a outra pessoa me trate bem. Não, às vezes o que acontece? Você está achando que a pessoa te trate mal, você fala para ela, você acontecer isso e isso, você tá não estou me sentindo bem dessa forma. Então a pessoa, se ela gosta de você, ela vai entender, mas desculpa, da próxima vez eu não vou fazer, eu vou me cuidar para que eu não te aborreça com essas coisas. E tudo fica bem esclarecido. Você pode conversar com as pessoas que amam, você pode abrir com ela, qualquer coisa ela vai entender, ok? Entenda isso. Então, tudo que se faça, tudo que você fizer, faça por si mesmo. Não faça para impressionar outro corpo. Não faça para impressionar, faça por si. Aí eu vou, né, às vezes tem muito isso dentro da sociedade. Eu quero impressionar alguém, né, eu quero chamar a atenção de alguém. Faça por si mesmo, né? Às vezes você tem, vamos supor que você tem uma habilidade boa e você quer impressionar um empregador, né, quer conseguir. Então, se você tem uma habilidade, você só apresenta aquilo que você tem de conhecimento e você não precisa pressionar a pessoa, não. Você tem esses meus conhecimentos, certo? Ah, eu vou passar a fazer aquilo, quero impressionar. Chega direto da pessoa e fala assim, olha, eu tenho conhecimento nisso, e é isso que eu vou fazer e tal, certo? Aí você apresenta o trabalho e que realmente foi uma coisa boa, e o patrão entendeu aquilo, certo? E ele vai te empregar, por exemplo. É uma ideia, só para você entender. Ou seja, você não precisa jogar seta na pessoa, intencionar a pessoa para mostrar quem você é, para mostrar os seus conhecimentos, para mostrar as suas habilidades. Você tem que ser o que você é, porque logo quando você entender que você está sendo sincero, honesto, você vai atrair um monte de coisa para você, né? Tudo aquilo que você quer vai vir para você, porque você é uma pessoa dedicada, você trabalhou, fez curso, fez aquilo, então você vai vir, as coisas vêm vir tudo na sua mão, certo? Assim na sua mão, né? Não tão na sua mão, você, claro, para você chegar no conhecimento desse, você tem que dedicar muita coisa, ok? Entenda isso. E sempre ouvir da sua vida, né? Ou se quiser, pode entender, ouvir do seu coração, né? O coração, ele impulsiona as nossas emoções para o tempo, né? Relacionando isso ao tempo, né? Se aquilo que você quer, desejo, tal, e ele vai batendo mais forte, o sistema nervoso vai conectando você, né? Tudo isso pelo mentor de corpo que está habitado vai determinando isso emocionalmente para o seu corpo, né? E o seu corpo vai se conectando ao vento, ok? Entenda isso. Né? E sempre ouve da sua vida e se quiser pode entender, ouve do seu coração. Este coração vai conectar a sua intenção com o vento e o espelho da nossa consciência. O vento é o espelho de nossa consciência. E se quiser pode conhecer o universo. E acrescentei para minha filha, né? Acrescentei, eu falei um acréscimo ali, né? Acrescentei mais, e falei mais, né? E falei mais, deixa eu mudar essa expressão aqui. E falei. Beleza. E falei, isto vai intencionar a sua realidade. Esta realidade será
será sua e não de outro, né? Isto vai intencionar a sua realidade. À medida da forma que ela se conecte a seu interior, ela deixa um reflexo no tempo, um espelho, o vento, aqui eu estou tratando como vento, né? Isto vai intencionar a sua realidade. Esta realidade será sua e não do outro, será o que você faz, né? Às vezes o que acontece? Às vezes você quer impressionar alguém e deixa de impressionar a si mesmo. Vai ficar num vazio danado, fazendo as coisas só pelos outros. Ai, por isso que fica muita gente aí fala, eu estou triste, tal, aquilo, porque só faz as coisas para os outros. Já tentou fazer isso por você mesmo? Fazer aquela ideia, né, de ser você mesmo? Já viu? Você não vai sentir esse vazio de si mesmo. Você vai ficar alegre, feliz, né? Porque essa ideia de ser cheio é você estar se realizando com Deus e no seu íntimo, você não sentir necessidade, mas à medida da forma que você está impressionando um, impressionando o outro, fazendo coisa para um, para o outro e esquecendo de quem você é, você fica vazio de si mesmo e fica agradando os outros, aí fazendo um relacionamento alheios, criando coisas para os outros, dominando a vida dos outros, se manipulando, permitindo ser manipulado. Você mesmo não sabe quem você é, porque você está bem de fazer a vontade dos outros para baixo, para cima, para se ter coisas, não vai dar certo. Então, entenda isso. Isto vai intencionar a sua realidade, e esta realidade será sua e não do outro. E por isto... E é por isto que você não precisa agradar ninguém. É por isso que você não precisa agradar ninguém. E se alguém gosta, né, se alguém gosta de você, se alguém gosta da sua forma de ser e não de ter. Isto explica que você não precisa agradar todo o exterior do corpo, senão aquele que agrada de você. A pessoa agradou de você, não seja ingrato com a pessoa. Analisa, né, aquilo que ela está relacionando você, tenta multiplicar o relacionamento dela, certo? Por uma coisa boa, né, respeitosa, da mesma forma, da sua forma de pensar, se for uma coisa respeitosa, né? Tem pessoas que agradam apenas para te possuir o seu sexo, qualquer coisa, trazer um problema para a sua vida, qualquer coisa. Então, não vale dessa forma. Falando assim, agradar de você, tem que fazer o análise, a percepção, se essa pessoa tem boas intenções, se é uma pessoa de confiança, ok? Você tem que agradar a si mesmo, né? Com esta palavra que é a sua vida e a sua realização pessoal. E pensei no meu íntimo, né? Depois que eu falei tudo isso, eu tirei uma conclusão, né? Pode olhar aí, né? E pensei no meu íntimo, né? E pensei no meu íntimo. Se você sorrir para o vento sorri para... Se você sorrir para o vento vai sorrir para você, na sua forma de ser. É interessante isso, ó. Se você sorrir para o vento vai sorrir para você na sua forma de ser. É o ser, a sua consciência espiritual, que é o vento ouve isso, porque ele é a sua espiritualidade, ele ouve isso de dentro de você, na sua forma de ser, porque isso é natureza, isso é a origem, certo? O seu corpo emocional, ele vai apenas representar um magnetismo, uma atração, qualquer coisa que vocês queiram entender dessa ideia, certo? Porque ele está presente no tempo, mas quem vai determinar a forma em que você se realiza com o seu corpo emocional é a sua forma de ser, e não de você ter alguma coisa, a forma de ser, certo? Ou seja, se você sorrir para o vento vai sorrir para você na sua forma de ser, pois tudo está conectado, coração e o universo do coração, né? Esse coração é a nossa vida, é a nossa palavra, a nossa vida. Ele, muitas das vezes, ele nos impulsiona a nos realizar com esses nossos corpos emocionais, né? Pelos sentimentos, pelo aquilo que nós sentimos, alegria, tristeza, qualquer coisa. Ele dá um sinal de como é que nós estamos relacionando esse corpo emocional no tempo, né? Por uma realização, ok? Entenda isso. Vamos lá fazer a expressão livre para a gente encerrar este blog diário. Vamos lá. Tudo o que confessamos com a nossa boca forma um corpo expressivo no tempo. Este corpo expressivo é relativo ao tempo e o tempo é relativo ao vento. Conhecendo isto, podemos observar claramente que tudo é passageiro no tempo.
O vento, quando for relativo para o corpo, vai mover o corpo no tempo relativo deste corpo, impulsionando este corpo no tempo. Este vento é um espelho do que falamos e do que pensamos. Isto explica que você está próximo de Deus e Deus está próximo de você. Este ideal explica o mentor de corpo diretamente, mas não explica o corpo emocional. O poder de Deus é relativo para tudo que se move, mas nem tudo que se move é o poder de Deus. Isto explica que quando Emmanuel morra, ele se separa de Deus. Esta separação explica a morte e a liberdade que temos para pensar independentemente deste que é Deus, e podendo assim determinar o nosso próprio juízo sobre aquilo que movemos e o que acreditamos. Isto explica que o espelho que estivera refletindo no vento continua, e o juiz é determinado por este mesmo. No poder de mover o corpo aleatoriamente, isto explica que tudo é poder, mas nem todo o poder é o mover de Deus. Pois tem muito mentor de corpo que nega a palavra da vida para se fazer melhor que Deus, equivocadamente e enganando e se permitindo neste engano. O tempo pode permanecer relativo para o corpo por causa da passagem que o corpo tem no tempo. Quando este corpo não estiver sendo relativo no tempo, o corpo vai desaparecer no tempo, formando assim o vento relativo do tempo. E isto sim, por causa do corpo ausente do tempo. Isto explica que o vento, sendo este relativo do tempo, pode expulsar tudo aquilo que for impuro do nosso corpo, retirando assim a imagem do corpo. Isto explica que, se for a vida, o corpo fica envelhecendo e se limpando no tempo. E se for na morte, este mesmo se torna o próprio vento. Esta energia existencial fica presa na atmosfera como um vento que retorna ao lugar de origem. Esta origem dispensa o corpo emocional até então. Este ideal explica o domínio do corpo, mas não explica o corpo diretamente. E depois que conhecemos que o corpo pode ser o sopro da realidade de Deus, conhecemos e da mesma forma que no lugar da imagem nascerá o corpo relativo ao tempo desta realização, sendo o corpo explica a vida relativa ao tempo e o tempo explica a forma em que você estiver sendo gloriado neste tempo. O ideal é que esta glorificação seja uma glorificação pessoal, explicando assim o seu corpo expressivo. Este corpo expressivo explica a verdade na presença do corpo. Isto fica bem relativo e real tanto para o tempo de sua realização e tanto para o seu relacionamento corpo a corpo. E quando falamos do relacionamento corpo a corpo, temos que nos cuidar para não dar a vida para a imagem, pois esta imagem vai negar a sua realidade por plano objetivo e fazendo do seu corpo uma objeção apenas. Esta objeção vai negar sua vida para se ter coisa apenas, explicando assim sexo e o dinheiro. O relacionamento corpo a corpo só pode ser multiplicado quando os dois estiver aceito por uma mesma palavra que vivifica o corpo, ou seja, a palavra da vida para os dois corpos, aonde os dois confessam as vossas verdades. Neste ideal pode haver objeção somente para separar os vossos planos objetivos e não para separar os corpos vivificados pela a palavra da vida. Esta palavra pode estar unificado ou não. Quando unificado, os dois vão concordar com as mesmas palavras. Quando não for unificado, os dois vão ter ideia diferente, porém eles vão permanecer em concordância um
com o outro. Isto explica que todos os ideais têm que ser o respeito sobre o espaço do outro. Este espaço explica a forma em que eu penso sem prejudicar o outro. Por exemplo, eu tenho um laço com a minha esposa, porém tenho um pretendente. Este pretendente assedia o meu corpo emocional e se atraindo para mim. E depois que fiz a percepção, eu uso a objeção de uma forma correta e sem desmerecimento deste sexo, pois se você desmerecer o sexo, você vai negar quem você é e vai tentar provar coisa para se ter coisa. E vai fazer isto por causa de alguém. Ou seja, você tem que conhecer que todo sexo é atrativo, mas nem por isto eu tenho que transar com todos. Ou seja, isto preserva a sua forma de ser alguém melhor para o corpo que tem o seu amor em forma de ser, e não de ter este sexo. Isto explica quem eu sou, mas não explica a minha esposa, pois a sua liberdade de ser ainda vai estar com ela. Esta liberdade de ser não será o meu domínio e nem o meu espaço. E neste tempo a minha filha acordou pela manhã, no dia em que eu estava de folga, e eu estava por ali, sentado na sala, esperando a família amanhecer e organizando o meu dia. E estava distraído quando ela me cumprimentou. Porém, o cachorro da casa é mais astuto do que eu. Logo ele ficou de pé e balançando o rabo para ela, e ela abraçou este cachorro. Primeiramente, eu quero que você entenda que eu não tenho ciúme e nenhum tipo de sentimento. E o que tenho é um relacionamento compartilhado. E amo o que for relacionamento multiplicado, onde a mesma importância é correspondido com a mesma proporção pela palavra que vivifica o corpo. E que não faça objeção somente para se ter coisa. Isto relata que o ser humano tem a capacidade de multiplicar este relacionamento por causa da palavra da vida, que determina a intenção real deste sentimento, aonde eu dedico a minha vida para outro, aonde outro dedica a sua vida para mim com a mesma intensidade. E questionei a minha filha: como assim? Você passou por mim e não me cumprimentou, mas cumprimentou o cachorro? Ela falou: pai, eu te cumprimentei, você não ouviu. E falei: entendi. E acrescentei: tudo que você fizer, faça por si mesmo. Não faça para impressionar outro corpo. E sempre ouve da sua vida, ou se quiser pode entender, ouve o seu coração. Este coração vai conectar a sua intenção com o vento, o espelho da nossa consciência. E se quiser, pode conhecer o universo. E falei: isto vai intencionar a sua realidade. Esta realidade será sua e não de outro. E por isto que você não precisa agradar ninguém. E se alguém te gosta na sua forma de ser e não de ter. Isto explica que você não precisa agradar todo o exterior do corpo, senão aquele que agrade de você. Você só tem que agradar a si mesmo com esta palavra que é a sua vida e sua realização pessoal. E pensei no meu íntimo: se você sorri para o vento vai sorrir para você na sua forma de ser, pois tudo está conectado, coração e o universo deste coração. Quando a gente falamos da palavra da vida, se trata de sinceridade de nossas consciências, de nosso ser, daquilo que nós somos, né? Além de nós estar falando a verdade sincera, a primeira coisa para você se conectar a Deus, você tem que ser
honesto a si mesmo, sincero a si mesmo, certo? E isso independente se você vai fazer uma objeção com o sexo de outra pessoa, se você vai fazer uma objeção com o plano objetivo de outra pessoa, isso vai fazer com que você fique feliz, alegre, certo? O tempo todo, em paz, certo? Determinando coisas e tendo certeza de coisas, daquilo que você quer, sendo simples, né? de entendimento simples. É interessante você entender que o nosso corpo é simples, de entendimento simples, e que a gente pode nos realizar só uma vez, né? E nós temos só um domínio sobre os nossos corpos. A nossa vida determina muito a nossa sinceridade, as nossas capacidade de ser honesto com nós mesmos, tudo aquilo que nós fazemos a nós mesmos, ok? Entenda isso. Esses dias eu estava, hoje, né, nesse dia, hoje, por exemplo, fui trabalhar, eu fui passar embaixo de uma andaime aqui no bairro, né, as pessoas colocou na calçada, eu bati, né, a minha testa no arame que estava debaixo do andaime e deixou essa marca. O que eu quero dizer? Às vezes eu não sei se vai ficar essa marca aí na minha expressão, aí vocês já entendem como é que é. Isso é transparência, né? Às vezes você está olhando, não sabe o que aconteceu, mas agora sim você sabe. Eu vou colocar ali também uma edição do vídeo, né? Talvez pode assumir, talvez não pode, sei lá. Só para que vocês entendam mesmo. É bom você deixar tudo claro, sabe? Muito transparente, é bom, porque muitas coisas é interessante que a gente formalize isso, que a gente explique, sabe? É interessante. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que você faça coisa alguma, certo? Se inscreva neste canal e faça isso por você mesmo, para que você possa estar inteiro dentro deste blog diário, se dedicando, certo? Treine o seu corpo expressivo com esses blogs diários a ficar forte, né, resistente. Tudo que você estiver vendo dentro deste blog diário vai fazer você uma consciência incrível, sabe? Muitas coisas que você não sabia, vocês vão ficar sabendo através deste blog diário, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se isso for uma realidade para você, se achou, foi interessante, muito bom, eu me senti realizado, então você se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo. Fora disso, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.